Pegue seu livro, coloque os fones, esvazie a mente. A Cabala Mística de Dion Fortune. Capítulo 6. Otezeshin, a Árvore da Vida. 1. Antes de entendermos o significado de qualquer sefira individual, precisamos compreender os contornos gerais da Otezeshin, a Árvore da Vida, como um todo. 2. É um glifo, ou seja, um símbolo composto, que pretende representar o cosmos em sua totalidade e a alma do homem relacionada a ele, e quanto mais o estudamos, mais vemos que é uma representação surpreendentemente adequada. Nós o usamos como o engenheiro ou matemático usa sua régua de cálculo para escanear e calcular as complexidades da existência visíveis e invisíveis, na natureza externa ou na profundidade oculta da alma. 3. É representado como será visto no diagrama 3, como um conjunto de 10 círculos dispostos em um certo padrão e conectados entre si por linhas. Os círculos são as 10 sagradas Sefirot, e as linhas de conexão são os caminhos, 22 em número. 4. Cada sefira, que é a forma singular da palavra da qual Sefirot é o plural, é uma fase da evolução, e na linguagem dos rabinos elas são chamadas de 10 emanações sagradas. Os caminhos entre elas são fases da consciência subjetiva, os caminhos ou graus, latim gradus passo pelos quais a alma desdobra sua realização do cosmos. As Sefirot são objetivas, os caminhos são subjetivos. 5. Que seja lembrado novamente que não estou expondo a cabala tradicional dos rabinos como uma curiosidade histórica, mas a estrutura que foi erguida sobre ela por gerações de estudantes, inicia todos eles, adeptos alguns deles, que fizeram da árvore da vida seu instrumento de desenvolvimento espiritual e trabalho mágico. Esta é a cabala moderna, a cabala alquímica como às vezes é chamada, e contém todo tipo de coisas além da tradição rabínica tradicional, como será visto no devido tempo. 6. Vamos agora considerar o layout geral e o significado da árvore. Ver-se-á que os círculos que representam a Sefirot estão dispostos em 3 colunas verticais, ver diagrama 1, e que na cabeça do centro, mais alta do que qualquer outra, forma-se o ápice da coluna mais alta do triângulo de Sefirot, é a Sefira Keter, a qual nos referimos no capítulo anterior. Para citar novamente as palavras de MacGregor Mathers, o oceano ilimitado de luz negativa não procede de um centro, pois ele é sem centro, mas concentra um centro, que é o número 1 das Sefirot manifestadas, Keter, a coroa, a primeira Sefira. 7. Blavatsky extrai de fontes orientais o termo, o ponto dentro do círculo para expressar o primeiro tornar-se da manifestação, e a ideia está contida no termo rabínico, Nekuda Hashuna, o ponto primordial, o nome aplicado a Keter. 8. Mas Keter não representa uma posição no espaço. O Ein Sof Aur foi chamado de um círculo cujo centro está em todo lugar e cuja circunferência não está em lugar nenhum, uma declaração que, como tantas no ocultismo, é inconcebível, mas ainda assim apresenta uma imagem à mente e, portanto, serve ao seu propósito. Keter então, e por falar nisso todas as outras Sefirot, é um estado ou condição de existência. Devemos sempre ter em mente que os planos não se elevam um acima do outro no empírio como os andares de um edifício, mas são condições de ser, estados de existência de diferentes tipos, e embora se desenvolvam sucessivamente no tempo, ocorrem simultaneamente no espaço. Existência de todos os tipos presentes em um único ser, como percebemos quando lembramos que o ser do homem é composto de um corpo físico, emoções, mente e espírito, todos ocupando o mesmo espaço ao mesmo tempo. 9. Se alguém já observou um líquido aquecido no ponto de saturação, cristalizar-se ao esfriar, terá um símbolo útil de Keter. Encha um copo com água fervente e dissolva nele tanto açúcar quanto ele absorver, e então, conforme a mistura esfria, observe os cristais de açúcar aparecendo. Quando você tiver feito isso na realidade, e não apenas lido sobre isso, você terá um conceito sob o qual poderá pensar no primeiro manifesto surgindo do primordial e manifesto. O líquido é transparente e sem forma, mas uma mudança ocorre dentro dele e cristais, sólidos, visíveis e de uma forma definida começam a aparecer. Da mesma forma, podemos conceber que uma mudança ocorre dentro da luz ilimitada, e Keter se cristaliza.
10. Não proponho no momento presente aprofundar-me na natureza de nenhuma das Sefirot, mas apenas indicar o esquema geral da árvore. Iremos percorrer o terreno repetidamente no curso destas páginas até que um conceito abrangente seja construído. Isso só pode ser feito gradualmente, e se gastarmos muito tempo em um ponto individual antes que o aluno tenha um conceito geral, muito desse tempo será desperdiçado porque a influência desse conceito no esquema como um todo não será compreendida. Os próprios rabinos aplicam a Keter os títulos, oculto do oculto, e a altura inescrutável, sugerindo que não há muito que a mente humana possa esperar saber sobre Keter. 11. Vale a pena notar que o judaísmo esotérico, de cujas responsabilidades o cristianismo é o herdeiro não totalmente afortunado, não contém nenhum conceito de emanações, ou transbordamento das Sefirot umas das outras. Ele declara que Deus fez o mar, as colinas e os animais do campo, e visualizamos esse processo, se é que o visualizamos, como o trabalho de um artesão celestial moldando cada nova fase de manifestação e colocando o produto final em seu lugar no mundo. Esse conceito manteve a ciência para trás por centenas de anos na Europa Ocidental, e no final os homens da ciência tiveram que romper com a religião e suportar a perseguição como hereges para chegar àquela concepção de evolução que foi explicitamente ensinada, na tradição mística de Israel, uma tradição com a qual os escritores do Antigo Testamento estavam inquestionavelmente familiarizados, pois suas obras estão cheias de referências e implicações cabalísticas. 12. A Cabala não concebe Deus como fabricando a criação estágio por estágio, mas pensa nas diferentes fases da manifestação como evoluindo uma da outra, como se cada sefira fosse um lago que, sendo preenchido, transbordasse para um lago inferior. Para pegar emprestado novamente de MacGregor Mathers, escondido em uma bolota está um carvalho com suas bolotas, e escondido em cada um destes está um carvalho com suas bolotas. Então, cada sefira contém a potencialidade de tudo que vem depois dela na escala da manifestação descendente. Keter contém o restante da Sefirot, 9 em número, e Chokma, a segunda, contém as potencialidades de todos os seus sucessores, 8 em número. Mas em cada sefira apenas um aspecto da manifestação é desdobrado, os subsequentes permanecem latentes, e os precedentes são recebidos por reflexão. Cada sefira, então, é uma forma pura de existência em sua essência. A influência das fases precedentes da evolução é externa a ela, sendo refletida. Esses aspectos, por assim dizer, tendo sido cristalizados nos estágios anteriores, não estão mais em solução no fluxo de manifestação que sempre procede do imanifesto através do canal de Keter. Quando, portanto, queremos encontrar a natureza essencial, a base da manifestação, de um tipo particular de existência, nós a obtemos na sefira a qual ela corresponde quando meditamos sobre essa sefira em sua forma primária, pois há 4 formas ou mundos, sob os quais os cabalistas concebem a árvore, e estes nós consideraremos no devido tempo. Eles são apenas mencionados agora para que o estudante possa ter base suficiente para ver sua imagem em perspectiva. 13. O estudante achará muito útil consultar os capítulos de The Ancient Wisdom, de N. Bezan, que tratam das fases da evolução. Eles lançam muita luz sobre o assunto com o qual estamos lidando, embora o sistema de classificação não seja o mesmo. 14. Vamos conceber Keter, então, como uma fonte que enche sua bacia, e o transbordamento dela alimenta outra fonte, que por sua vez enche sua bacia e transborda. O imanifesto flui para sempre sob pressão para Keter, e chega um momento em que a evolução foi tão longe quanto pode na extrema simplicidade da forma de existência do primeiro manifesto. Todas as combinações possíveis foram formadas, e elas passaram por todas as permutações possíveis. Ação e reação são estereotipadas, não pode haver novo desenvolvimento, exceto a combinação das combinações entre si. A força formou todas as unidades possíveis, a próxima fase de desenvolvimento é para essas unidades se combinarem em estruturas mais complexas. Quando isso ocorre, uma nova e mais altamente organizada fase de existência começa. Tudo que já foi evoluído permanece, mas o que evolui agora é mais do que a soma das partes previamente existentes, pois novas capacidades surgem. 15. Esta nova fase representa uma mudança de modo de existência.
Assim como Keter se cristalizou a partir da luz ilimitada, a segunda Sefira, Chokhmah, se cristaliza a partir de Keter neste novo modo de ser, este novo sistema de ações e reações que deixaram de ser simples e diretas e se tornaram complexas e tangenciais. Agora temos dois modos de existência, a simplicidade de Keter e a relativa complexidade de Chokhmah. Ambos são tão simples que nenhum tipo de vida conhecido por nós poderia ser mantido neles. No entanto, eles são os precursores da vida orgânica. Podemos dizer que Keter é a primeira atividade de manifestação, movimento. É uma condição de puro devir, Rashita Gilgalim, os primeiros redemoinhos. O início dos movimentos giratórios, como é chamado por os cabalistas. Primum mobile, como é chamado pelos alquimistas. Chokhmah, a segunda Sefira, é chamada pelos rabinos de Maslot a esfera do zodíaco. Aqui introduzimos o conceito do círculo com seus segmentos. A criação avançou. Do ovo primordial desenvolveu-se a serpente que segura sua cauda em sua boca, como Blavatsky narra em seus inestimáveis depósitos de simbolismo arcaico, a doutrina secreta e Isis revelada. 16. De maneira similar àquela em que Keter transbordou para Chokhmah, Chokhmah transbordou para Bina, a terceira Sefira. Os caminhos seguidos pelas emanações nesses transbordamentos sucessivos são representados na árvore da vida por um relâmpago, ou em alguns diagramas por uma espada flamejante. Será observado por referência ao diagrama 1, que o relâmpago deve prosseguir de Keter para fora e para baixo para a direita para alcançar Chokhmah, e então gira em um nível curso para a esquerda e prossegue uma distância igual além de Keter naquele lado, e ali estabelece Bina. O resultado é uma figura triangular sobre o glifo, e é chamado de Triângulo dos Três Supernais, ou a Primeira Trindade, e é separado do resto da Sefirot pelo abismo, que a consciência humana normal não pode cruzar. Aqui estão as raízes da existência, escondidas de nossos olhos.